Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e você será abençoado em mais um Conexão Getsemane. Olá, seja abençoado em mais um de nossos programas, hoje com um assunto atual que todas as mídias estão falando e principalmente espiritual. Nós temos a oportunidade hoje de receber aqui o pastor Kenneth Bae. Para você que não conhece, foi um americano que esteve preso na Coreia do Norte. Junto com ele está o missionário Carlinho, que é responsável por uma instituição que responde pela instituição do pastor Kenneth, não é? Na verdade, nós somos a mesma instituição, é a filial aqui no Brasil, né? Foi inaugurada agora em dezembro na Coreia do Sul, eu estive lá, fui lá para a abertura, então Deus nos deu a graça de a gente abrir um CNPJ aqui para ser um facilitador, para que as pessoas que quiserem participar, conhecer os projetos lá, possa ter acesso em português, fazer contribuição também direta aqui no Brasil, para a gente poder continuar com o projeto lá na Coreia do Norte. Isso é de suma importância mesmo, porque muitas pessoas quando veem missionários ou pastores de outros países, tem uma certa dificuldade. Poxa, será que essa verba está indo realmente para a instituição? Será que... onde que é essa instituição? E você deixou aí bem claro que temos uma representação dela no Brasil. É a mesma, né? Perfeitamente. É a mesma, e a ideia é criar uma plataforma muito bem organizada, muito transparente, onde a gente vai prestar um relatório de 3 em 3 meses, tem CNPJ, tudo é depositado na conta da empresa, para que isso possa fazer com que as pessoas se sintam à vontade, de ter certeza que aquilo que ela investiu, que ela vai contribuir, vai chegar no destino, que é a proposta final, porque as pessoas vão estar contribuindo. No decorrer do programa, você vai ver o pastor Kenneth sendo traduzido pelo missionário Carlinho, porque o pastor Kenneth não fala português, né? Pastor Kenneth Bae, dá um joia pro pessoal e fala de forma bem resumida quem você é. Speak for everybody who you are. They want to hear some things from you. Well, hi, my name is Kenneth Bae. I'm a missionary. Prazer, meu nome é Kenneth Bae, eu sou missionário. I'm so glad that I'm able to come to Brazil and share what God has done for me in North Korea. Eu me sinto muito honrado por Deus estar me dando a oportunidade de vir aqui no Brasil e poder falar com vocês e compartilhar sobre a minha vida. I was detained in North Korea for about 735 days. Eu fui detido na Coreia do Norte por 735 dias. But during the time in North Korea, I experienced God's grace. E durante esse período eu experimentei a provisão e a graça de Deus. And God's presence and God's protection. A presença de Deus, a proteção de Deus durante esse período. And God's power and peace. E o poder e a paz dele no meu coração. So glad to be here today. Então me sinto muito grato de estar aqui hoje com vocês. Já é uma grande oportunidade você estar aí entendendo que da agora para frente você vai estar acompanhando algo que é espiritual. Muito mais do que físico, simples uma representação, uma reportagem, algo espiritual. No momento que a dificuldade pairava por toda a situação, Deus agiu e trouxe livramento. Olha, uma prévia para vocês sobre o que está acontecendo na Coreia do Norte, para quem não conhece, hoje e os perigos que estão rodeando ali o ditador Kim Jong-un, ele já matou até o próprio tio. Correto? Correto. Pode traduzir para ele. Kim Jong-un, he also killed his uncle. He's did dangerous things around all North Korea. Do you think so? I do believe that Kim Jong-un came into power in very difficult situations. Eu acredito que realmente hoje a autoridade, o poder que Kim Jong-un absorveu e foi debaixo de uma pressão muito grande. So he's doing everything possible to try to maintain his power. Então hoje ele faz tudo o que for possível para manter esse poder dele. And therefore he have done something in North Korea to show that he's in charge of the countries. E então ele fez algumas coisas para mostrar que ele é o responsável, ele está no controle do país. But now that we're talking, we're dialoguing with South Korean governments and also President Trump, and we are now waiting to see what will happen here from now on. E agora, como ele está conversando com o presidente da Coreia do Sul, junto com o Donald Trump, isso tem sido algo muito diferente. Então a gente vai ver
como que ele vai reagir diante das conversações que tem havido entre eles? Isso a gente vai falar um pouco depois, essa relação da conversa e essa importância da conversa, porque está todo mundo querendo saber o que realmente vai acontecer, né? Mas a gente tem que acrescentar, como o próprio pastor falou, que para desenvolver esse poder que ele tem, ele fez coisas terríveis no país. Por exemplo, um biscoito lá hoje custa cerca de 5 centavos da moeda local. Mas a população, a maior parte da população não tem acesso a esse biscoito de 5 centavos. Ou seja, ela vive 70% da população com ração que é distribuída pelo próprio governo, né? Existem também lá campos de concentração, onde acontecem genocídios e estupros, além de trabalho forçado. E o governo obriga a população a trabalhar para fazer, por exemplo, obras públicas, né, como estradas, como reformas em prédios públicos. Agora, eu quero que você pergunte para o pastor, isso ele viu de perto e realmente é tudo que eu falei? Like today, the government, they make a lot of pressure in all the population, North Korea population. And like he just takes some information, like today they have some kind of biscuit, some snack. It's very expensive. Many of those people in North Korea, they don't have access to eat that biscuit, so expensive. Also, the government, they force people to go to building road, building some things like very, very complicated, but it's for the government. He would like to know, did you see some help like that, some abuse from the government to the people to do some things maybe for free or like a slave, something like that? See, North Korea control the people of their own people. North Korean government control them. O governo norte-coreano, ele controla totalmente o povo deles. One of the way they control people is to let them do something that they don't want to do. E uma das formas que o governo faz, ele fala para o pessoal fazer o que eles não gostam de fazer. So forced labor is a common way to controlling people. Então, o trabalho forçado, que é tipo um trabalho escravo, é uma forma de controlar as pessoas. The government is not able to provide food or the actual money for the people any longer. Most of them do not get those kind of treatment anymore. Então, na verdade, muitos deles, o governo não tem como dar para eles a provisão de comida que eles precisam, que eles necessitam, e ao mesmo tempo ele usa essa questão de ter a comida como uma forma de trazer essa pressão, de controlar eles. So they have to work for almost nothing for the things the government asks them to do. Então, acaba que muitos deles trabalham e não vão receber nada, e o governo faz isso com uma forma de pressão, ele controla, o que o governo pede, eles têm que fazer. Pra você ter uma ideia, meu irmão, é tão interessante e tão complexo essa situação, que além dele trabalhar, a população tem que levar também um material, ou seja, pedras, areia, a população que leva. Então, prepare-se, porque vão ter mais informações e, principalmente, mais do que essas informações tristes que você está ouvindo, você vai saber o que o trabalho desse pastor e desse missionário tem impactado aquela nação. Até o nosso próximo bloco. Se alguém perdeu, olhe no site da igreja e também na nossa rede social. Olha só, estamos agora no segundo bloco do nosso programa, hoje com a oportunidade singular de estar entrevistando tanto o missionário Carlinho, que é o representante dessa instituição no Brasil, e o pastor Kenneth Bey. Olha, um coreano-americano, né? Coreano-americano. Que foi preso na Coreia do Norte e conseguiu sair vivo dessa situação. Você já tem visto aí, até em documentários que têm sido apresentados pela mídia no Brasil, que essa situação de sair de lá vivo ou ser liberto da situação lá é muito complexa. Não é mesmo, missionário? Perfeitamente. Você podia perguntar para ele, para a gente, para a pessoa de casa estar entendendo, que diante de todas as situações que nós relatamos no bloco anterior, né, um país que é controlado pelo poder único de um ditador e principalmente usa até a comida como fonte de poder, né, que não tem nada, então utiliza-se da comida para forçar as pessoas a fazerem as coisas.
ele falou que as pessoas morrem pela questão do próprio ditador. E nós estudamos e vimos que tem um prédio, os prédios públicos lá geralmente estão escritos assim, que nos tornemos bala de canhão para proteger o nosso camarada Kim Jong-un. Que aqui é Kim Jong-un. E a adoração ao líder máximo é tão de idolatria que chega ao ponto da pessoa querer morrer pelo ditador, né? Mas, diante de tudo isso que o pessoal de casa já entendeu como introdução, eu quero que você fale com ele agora. Pastor, como foi você ter sido preso lá e como aconteceu essa prisão? Can you tell us how did you became go to the prison? What happened there? Can you tell us? Yes, I brought people to North Korea as a tourist to pray and worship inside North Korea. Eu trouxe pessoas de vários lugares do mundo para poder orar e adorar dentro da Coreia do So Norte. 300 people from 17 different nations went to North Korea to just pray for the people in North Korea and worship inside North Korea. Nós tivemos mais de 300 pessoas, de 300 pessoas de 17 diferentes nações que entraram dentro da Coreia do Norte e adoraram e louvaram a Deus lá. I made a mistake by carrying the portable computer hard drive into the countries. Então, numa dessas idas e vindas, numa vez que eu fui, a última, eu esqueci um HD de computador dentro da minha mochila. And later on they discovered that I was actually missionary and pastor. Então, eles descobriram, eles pegaram esse meu HD e eles então descobriram que eu era um pastor. They said I was trying to overthrow the government of North Korea. E quando eles abriram esse HD, eles então começaram a me acusar falando que eu estava tentando destruir And they o say governo. through the prayer and worship. E eles acusaram-me falando que eu estava tentando fazer isso através da oração e da adoração. They said I mobilized people around the world to come to North Korea to pray that North Korea will fall. E eles então me acusaram que eu estava trazendo essas pessoas para dentro da Coreia do Norte para orar contra eles, para poder derrubar o... And then this country will become a God's country. E aí então esse país iria se tornar um país cristão. So therefore I was taken to the I was sentenced to 15 years of hard labor sentence. E então, e mais tarde, eles foram me condenaram a 15 anos de prisão, de trabalhos forçados. I was the first American was sent to North Korea prison since Korean War. E eu fui então o primeiro prisioneiro americano que foi enviado para a cadeia depois da divisão das duas Coreias. So I have to work at the prison from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening, 6 days a week. E eu tinha que então trabalhar 6 dias na semana, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Work on the field, tinha que trabalhar no campo, carrying rocks, pegar pedras, digging the ground. E furar buracos no chão. It was a very difficult work to do every day. Então era um trabalho muito duro todos os dias. And I have hard time sleeping. Eu tinha dificuldade com questão de Because dormir. I have pain all over my body. Eu sentia dor em todo o meu corpo. But during this whole time, Mas durante esse período difícil, God continued to remind me that He is with me. Deus então continuava falando comigo que Ele estava comigo. And there's a reason why I was there in North Korea. E que tinha um porquê que Deus estava permitindo eu estar ali na Coreia. So I have to put on the full armor of God every day. Então eu tinha que colocar ali minha presença, meus olhos em Deus e confiar nele. To pray and worship. Em oração e adoração. And then the Lord continued to sustain my life there. E isso então fazia com que a presença de Deus, a glória de Deus, sustentava-me ali naquela situação. Meu irmão, você na verdade não tem como mensurar o que esse pastor passou ali. Porque tudo que nós relatamos no primeiro bloco com relação à tortura, com relação a trabalhos forçados, é só quem esteve ali, conseguiu viver isso, que pode descrever, na verdade, com riqueza de detalhes, o que foi. A oportunidade que você está tendo hoje aí de ver de uma pessoa que passou por toda essa situação e conseguiu sobreviver a isso, demonstra que hoje Deus ainda fala conosco. E o verdadeiro missionário é muito diferente do que simplesmente eu vou para as nações fazer a missão. Pastor, para você, o que é um verdadeiro missionário? Pastor, for you, what is the true missionary means? Can you explain to us? That's the question I asked the Lord almost every day when I was in North Korea. Essa foi uma pergunta que eu fiz para Deus todos os dias quando eu estava lá.
I asked the Lord how long this suffering will last. Eu perguntava para Deus, até quando esse sofrimento vai But ser? God said, even suffering is good for me. E Deus então me respondeu, o sofrimento tinha um porquê e era importante para mim. And I pray every day to Lord to save me. Eu orava para Deus todos os dias, Deus me salva. And then at the end, I have to ask this question. E no final do processo, eu tive que fazer uma pergunta assim para ele. Lord, do you want me to stay here? Senhor, o Senhor quer que realmente eu esteja aqui nessa Is this prisão? your will for me to be here? É a tua vontade para mim poder estar aqui nessa prisão? At the end, then I kneel down and then I pray this prayer. Então, aí eu peguei, acalmei meu coração e eu fiz esse tipo de oração. I say, Lord, you know my heart. Eu falei para ele, eu fui muito claro, Deus, o senhor conhece o meu I coração. want to go home, Eu quero voltar para casa. but not my will, but your will be done. Mas não minha vontade, mas a tua vontade seja And feita. the Lord, use me, Lord. E eu então falei, Deus, me usa. And this is when the Lord spoke to me. Então foi quando o Senhor falou And do comigo. you love me? Você me ama? If you love me, E se você me ama, feed my sheep, então dá comida para minhas take care of ovelhas. my lamb. Cuida das minhas ovelhas. You are not here as my prisoner, Você não- as a prisoner of the North Korea, Você não está aqui como um prisioneiro norte-coreano. but you are here as my son. Você está aqui como meu filho. You are my missionaries. Você é meu missionário. So this is when I realized Então foi nesse momento que eu entendi that being a missionary, que para ser um missionário, being a disciple of para Jesus, ser um discípulo de Jesus, is to someone who love God more é than anything else. quando você consegue amar mais a Jesus do que qualquer outra coisa. And so missionary is someone that need to be the one who love God more A pessoa, para ela ser um missionário, ela tem que ser aquela que ama Deus mais and obey God, e obedece também a Ele, even in difficult situations. mesmo que for em situações And muito Lord difíceis. reminded me that Então o Senhor me fez lembrar I que was there to represent God's eu kingdom. estava lá para ser o representante do reino de Deus. So that's why now every day I get disappointed, Então, assim, todos os dias eu vivia desapontamentos and then I have to look at the mirror. e eu precisava de olhar no espelho Remember, you're missionaries, e eu tinha que falar para mim mesmo, lembra que and você é um there's a reason missionário. why I'm here. E por isso, e esse era o motivo que eu I'm estava lá, here to porque eu era represent missionário. God Porque eu tinha que representar Deus ali and do God's will. e fazer a vontade de Deus ali. Aleluia. Estamos todos aqui até emocionados, envolvidos com a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar, ouvindo essas palavras que vão servir como escola para muitas pessoas que às vezes confundem missão, missionário com uma coisa muito complexa, no sentido de que tenho que fazer um curso e até às vezes misturo isso com um turismo. Né? Missionário não é isso. Missionário é muito mais que isso. Missionário é uma relação íntima com o Senhor Jesus Cristo. Fique aí, não deixe o próximo bloco, onde vamos falar dos 4 pilares dessa missão que foi implantada na Coreia e que tem hoje uma busca no mundo inteiro por pessoas para estarem envolvidas nesse trabalho e mais detalhes sobre essa terrível prisão e essa grandiosa vitória que o pastor passou. Até o nosso próximo bloco. Agora, no terceiro bloco desse fantástico programa, nós começamos falando um pouquinho desse livro aqui, ó. Deus falou e fala a mim, a você e à igreja. Um livro do nosso pastor-presidente, pastor Jorge Linhares, que está falando exatamente desse assunto aqui. Até hoje, e sempre será assim, Deus vai estar falando conosco, desde que tenhamos um relacionamento íntimo e real com Ele. Meus irmãos, eu não tenho como deixar de falar, né, pastor, missionário, sobre a questão dos 4 pilares da atuação desse projeto Neemias Global Iniciativa. Dá o contato antes, que ele vai aparecer na legenda embaixo, para o pessoal de casa entender o que é. Você pode falar. Ok. Aí. Pessoal, a Neemias Global Iniciativa, esse nome Neemias é inspirado na história do Neemias da Bíblia, que ele chorou diante de Deus, clamou a Deus para voltar para Jerusalém,
para reconstruir os muros. E nós entendemos que Deus tem nos levantado para voltar para os norte-coreanos, para reconstruir a vida desses norte-coreanos. Então, por isso que nós estamos tentando levantar um batalhão, um exército de Neemias, para que a gente possa reconstruir. Por que reconstruir? Porque essa cidade, não sei se vocês sabem, mas a Coreia do Norte, há 100 anos atrás, era conhecida como a Jerusalém da Ásia. Nós tivemos mais cristãos dentro da cidade de Pyongyang, na capital da Coreia do Norte, do que em toda a Ásia. Quando o comunismo entra, eles matam pastores, destrói todas as igrejas ali, acaba com toda essa estrutura, e aí os cristãos que estavam do norte vai para o sul e eles então implantam ali o quartel-general do comunismo, e por isso então eles apagam da mente do norte-coreano a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus. Então Neemias Global Iniciativa é uma iniciativa global para que possamos envolver o mundo inteiro para estar orando e tendo iniciativa de amor em ação pelos norte-coreanos. Tem um site? Temos um site, www.brasilngi.org.br. Entra nesse site. Vocês têm um trabalho que até eu estou mostrando aqui, ó, tá na minha mão, que é tipo uma ficha. E nessa ficha eu coloco o meu nome e faço parte de intercessão. Aqui é uma petição de 1 milhão de intercessores por esse projeto. Perfeitamente. Nessa ficha também eu vou conseguir fazer doações, porque também vocês recebem doações do mundo inteiro. Perfeitamente. Correto? Isso eu localizo no site? No site, na verdade, é o seguinte, olha só, isso é muito importante. Nós temos o site NGI, ou NGI Brasil, que é o .org.br. Ali dentro do site tem um local onde você fala sobre a campanha de intercessão pela Coreia do Norte. Nesse site da campanha, a hora que você clicar lá, vai abrir um formulário, que é exatamente esse que está aqui, e aí então você precisa de preencher ele. A hora que você preenche ele e dá ok, pedindo ali as informações, você então vai receber um diploma, já vindo da própria, um tipo de um certificado, te agradecendo, porque você agora se tornou um guardião de oração pela Coreia do Norte e vai ter um número. São 4 pilares. Certo. Intercessão e lembrança, você pode citar para as pessoas? Eu queria deixar o pastor Ken, que é mais autoridade aí, que ele é o fundador da organização. Let me ask him, eu vou perguntar para ele quais são esses 4 pilares, porque ele consegue falar isso com muita maestria. Por favor. Yes, I was remembered by the millions of people around the world and prayed for me when I was in North Korea. Eu fui lembrado por milhões de pessoas do mundo que estavam orando por mim quando eu estava na Coreia do Norte. And God reminded me, people prayed for me when I was in North Korea, and I need to tell them, as they pray for me, please pray for the people in North Korea now. Então, como eu fui liberto por causa da oração de milhões de pessoas, eu então agora quero convidar o mundo inteiro para estar orando do mesmo jeito que oraram por mim. The millions of people's prayer moved the heart of God. Porque milhões de pessoas oraram e moveu o coração de Deus. And then God moved the heart of Kim Jong-un and President Obama, and I was able to be rescued. E aí então Deus moveu o coração do presidente Obama, que depois então moveu o coração do presidente Kim Jong-un, e com isso eu fui resgatado. And my life is restored and my ministry is rebuilt. Então minha vida foi restaurada e o meu ministério reconstruído. So we do 4 different R as a pillars of ministry. Então nós temos 4 R's que são os One is a pilares. remember ministry. Então o primeiro é Asking people around the world to pray for the people in North Korea. E relembrar e pedir às pessoas para orar And pelos then people norte-coreanos. can sign their name online. Então você pode entrar e assinar, fazer uma assinatura, um contrato online. It says, I will remember the people in North Korea. Como que você afirmando, eu lembrarei I will dos stand with norte-coreanos. them. Eu vou me colocar de pé por eles. I will pray for them. Eu vou orar por eles. Now the people from 56 different countries have signed up. Então agora nós temos pessoas de mais de 50 países que já assinaram, que estão envolvidos com a Over gente. 3,000 people are now praying for North Korea every day. Nós temos mais de 3.000 pessoas já orando todos os dias pela And Coreia. now we are raising 10,000 prayer warriors from Brazil. E agora o nosso sonho, nosso esforço é para ter 10.000 brasileiros orando, intercedendo So pela Coreia do please Norte. sign up. Por favor, assine. You vai can lá. go to the website and sign. Vai no nosso site www.prayfornk.org/bra. Então, And vai you ser can, escrito you can embaixo. join the group. E você pode participar e envolver. Você vai ter isso aqui assinado depois aí
para você ver. And the second thing we do is rescue mission. Então, aí a terceira coisa é que nós trabalhamos com a área de resgate. We rescue North Korean refugees and then from North Korea to South Korea. Perdão, é a segunda. Então, na verdade, hoje o resgate, a gente trabalha com resgate de pessoas que saem da Coreia do Norte, a gente leva para a Coreia do Sul, que são os refugiados. Every year, about 1,000 to 2,000 people are coming into South Korea. Todo ano nós temos em torno mais ou menos de 2.000 pessoas que vão para a Coreia do Norte. But if they were sent back to North Korea, they get killed or they go to prison. E se essas pessoas elas são pegas e são mandadas de volta para a Coreia do Norte, ou elas vão para a prisão ou elas são mortas. I was rescued by the American government. Eu fui resgatado através da influência do governo But americano. unless someone like us care about them, they cannot be rescued. Eu tive pessoas que se preocupou comigo e me ajudou, mas eles não têm quem preocupe e quem pode resgatar So eles. it's 1 year we were able to rescue about 50 people, one person a week. Então, na verdade, desde quando a nossa organização foi instalada, a gente teve a oportunidade de resgatar 50 pessoas, ou seja, uma pessoa por And we semana. would like to see the people from Brazil can say, yes, I want to stand with them by rescuing North Korean E refugees. eu quero ver, se Deus quiser, pessoas brasileiros podendo dizer, não, eu quero participar desse projeto de resgate lá da Coreia dos Yeah, it costs norte-coreanos. only $2,500 to rescue one person. Isso só custa $2.500 para a gente poder resgatar uma pessoa. So É I would muito like to pouco. change every churches to say rescue one person per church. Nós queremos desafiar a várias igrejas para poder talvez resgatar uma pessoa. Next year we're looking to rescue more than 100 people next year. O ano que vem nós esperamos, se Deus nos dá graça, a gente resgatar em torno de 100 pessoas. We are- Dobrar. Yeah, so Vamos dobrar. yes, and then there are about 20 people on the waiting list to be rescued even now. Nós temos agora em torno de 20 pessoas que já estão lá preparadas, prontas, só precisando da gente poder organizar essas finanças para eles And poderem the, ser and the resgatados. third thing we do is we do restoration ministry. E a terceira coisa, então, o terceiro pilar é que a gente trabalha com a parte de restauração. So when they make it to South Korea, we help them to restore their life. Quando eles vêm para a Coreia do Sul, nós trabalhamos com a questão deles We recomeçarem. provide reestruturar a vida deles. counseling, so we provide English school and different programs for them. Nós trabalhamos com aconselhamento, com escola de inglês, na área- Inclusive o atendimento psicológico também, né? principalmente o psicológico. Essas pessoas elas vêm totalmente Totalmente desorganizadas, destruídas, né? todas desconstruídas, precisam de reconstruir tudo de novo. Yeah, we help the orphans and the children coming E in. nós também trabalhamos com crianças e com crianças órfãs. So we are just asking for people that say, yes, I want to be part of restoration ministries. E, então, assim, nós estamos procurando pessoas que vão dizer sim, eu quero fazer parte dessa parte da reconstrução deles. So now the people in Brazil are now working as NGI Brazil. Então, hoje nós temos a NGI Brasil, onde que você pode trabalhar com a Now gente. they are standing together with the brother and sister in North Korea. E nós, então, agora podemos, junto, nos colocar de pé para ajudar os nossos irmãos And na then the Coreia. fourth thing will be the rebuild. Então, e a quarta é a questão da reconstrução. I'm going to rebuild their life and then their relationship with the Lord now. Porque nós queremos que eles possam reconstruir a vida deles, para eles poderem conhecer a Deus e relacionar com So Deus. we're looking for about 300 people who say, yes, I will support monthly basis. Nós estamos procurando 300 pessoas que possam dar um suporte mensal para poder estar nos ajudando. And then if everybody, let's say 100 real a month, Talvez vamos poder pegar um exemplo aqui, se esses 300 falassem, nós vamos ajudar com R$100 por mês. we can rescue 2 North Korean people every month from people from Brazil. E isso então nos daria a condição da gente resgatar 2 And pessoas we por can, mês. we can take care of 20 refugees coming into South Korea. E nós podemos fazer com que mais de 20 pessoas venham. So I am asking you to join us Então, por favor, venha participar com a gente. and remember us, E lembre da gente. because God's time is here. Porque esse é o tempo de Deus aqui. We want to see North Korea to be united with South Korea Nós soon. queremos ver a unificação dessas duas Coreias. So we want brother and sister from Brazil to stand with us. E nós precisamos de brasileiro para se colocar de pé com a gente. Você ouviu aí, eu deixei eles mais à vontade para estar falando sobre o projeto, porque é interessante que esse programa não seja apenas para contar a história do pastor Kennedy, mas principalmente para te mostrar que você pode ser um verdadeiro missionário, ajudando essas pessoas a estarem resgatando pessoas que estão emocionalmente destruídas e principalmente crianças que estão abandonadas e sem ter nenhum futuro garantido. Você vai ser um missionário aí na sua casa. Pastor, como sempre, nós não podemos deixar de ter a palavra de Deus.
Hoje a nossa palavra está em João 14, versículo 13, falando sobre tudo isso que nós falamos aqui. Mas antes eu queria fazer uma pergunta que eu não fiz e me lembrei agora. Qual a importância da conexão que está tendo hoje entre o presidente dos Estados Unidos e o ditador da Coreia? What is De forma bem compacta, tá? Very shortly. What do you think? What are the importance between Kim Jong-un and Donald Trump? They met days ago. How do you feel? How do you think the result about this connection? Yes. This is a very important time for Korea. Esse é um tempo muito importante para a The Coreia. North Korea and United States almost went to war last year. Porque o ano passado a Coreia do Norte, juntamente com os Estados Unidos e o mundo, eles iriam para uma guerra. Now they're talking about the peace. Mas agora eles estão conversando sobre paz. But it's not so easy. North Korea will not give up nuclear weapons so easily. Mas não é fácil, porque a Coreia do Norte não vai deixar os projetos de bombas nucleares muito fácil. So they say the two trains are coming toward is not going to stop. É como se tivesse dois trens que estavam indo na mesma direção e agora vai ter que parar isso. But this is why that we need to pray. Por isso nós como igreja temos que orar. Because God has answered. Porque isso é para Deus dar uma resposta. And God has solutions. Porque Deus ele tem a resposta e a solução. So President Trump will meet with Kim Jong-un again, maybe very soon. E tem a perspectiva de Kim Jong-un e o Trump eles reunirem de novo agora muito cedo. And then President Trump also talk about freedom of faith. E também o presidente Trump vai falar sobre questão de liberdade, sobre fé com eles. Human rights issues. E sobre questões de direitos humanos. So we need to pray that not only for the nuclear problems, but pray for their freedom of faith and human rights issues. North Korea will change, transform. Então nós temos que orar pela questão dessa questão de realmente um novo tempo. Essa questão de bombas nucleares desse projeto, mas também falar sobre os direitos humanos. Sim. E questão de fé, porque isso então vai fazer uma mudança radical. É um novo tempo. A gente, infelizmente, tem muito pouco tempo, o assunto é muito complexo, mas nós vamos ler aqui. Quantas vezes você pediu as coisas para Deus e pensou, como o próprio pastor Kennedy, naqueles momentos difíceis, que Deus não estava presente? No versículo 13 de João 14 está escrito: e tudo quanto perdizes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Para que o Pai seja glorificado. O seu pedido tem que estar centrado nesse objetivo, para que o Pai seja glorificado. Essa instituição existe para que o Pai seja glorificado. Tudo que o pastor passou foi para que o Pai seja glorificado. Missionário Carlinho, pastor Kennedy, eu sou o Getsemane. E vocês? Eu sou Getsemane. E eu sou Getsemane. Aleluia, até o nosso próximo programa. Deus abençoe.